Bom dia, turma, como vocês estão? Eu espero que todo mundo esteja muito bem, tá ok? Vamos para mais uma aula de geografia para a gente concluir, né? Nosso conteúdo sobre a dinâmica da natureza. Hoje nós vamos falar do clima e o tempo atmosférico, né? Clima e tempo são duas coisas bem distintas, bem diferentes, tá? O clima, né, ele pode ser comparado aí, em resumo, ao tempo atmosférico. Normalmente a gente costuma dizer assim, como é que tá o clima hoje, tá? Nublado, tá chuvoso, tá o sol. Quando, na verdade, o clima, ele não é isso, né? Isso aí é o tempo atmosférico. O clima, ele leva, né, em média 30 anos para se caracterizar. Tem que ser 30 anos na mesma região, tendo aquela mesma sequência atmosférica. Então isso aí é que caracteriza um clima, tá? Eles não são sinônimos. Já o tempo atmosférico é uma situação momentânea, é um estado momentâneo da atmosfera. E esse estado momentâneo da atmosfera, ele pode mudar repentinamente, mudar bruscamente. O dia pode amanhecer chuvoso, a tarde está ensolarado e no final da tarde começar a chover e a noite ser chuvosa novamente. Então, você pode ter variação atmosférica durante o dia. E para isso nós dizemos que é o tempo atmosférico, né? E não o clima, tá? Aqui estão os instrumentos que os meteorologistas usam para definir, né, o clima e o tempo. Aqui vocês podem observar que nós temos um pluviômetro, que é o aparelho que vai medir a quantidade de chuva que cai, tá? Aqui nós temos um termômetro, que mede a temperatura do ar, se está quente, se está frio, né? Ele mede em graus Celsius. Aqui está um anemômetro, que vai medir a velocidade do vento, né? Aqui temos um barômetro que registra aí a questão de pressão do ar, se o ar está muito pesado, se o ar está muito leve. E aqui nós temos um hidrômetro que mede a quantidade de água, de gotículas de água que tem na atmosfera. Então esses aparelhos são muito importantes na questão meteorológica para a definição, né, tanto do tempo atmosférico quanto do clima que existe numa determinada região. Tá? Aqui vocês podem observar esses aparelhos, né? Eles são colocados nesses espaços que são abrigos meteorológicos, mas são a céu aberto. E esses registros, eles passam, né, por computadores, são catalogados e são colhidas informações e determinado a partir daí. Essas informações, né, elas passam aí por radares, né, satélites que acabam registrando, né, e girando aí ao redor do mundo para ajudar eles, junto com aqueles aparelhos, a resolver, né, essas questões atmosféricas e fazer uma previsão exata aí, né, de como está o clima. Por isso que a gente vê no jornal, né, como está o clima, não, como está o tempo atmosférico. Por isso que a gente vê no jornal, né, previsão do tempo hoje. Então, hoje fará sol, hoje fará chuva. Por que eles conseguem definir? Por conta desses equipamentos junto com essa apuração de dados, junto com satélites, para essa determinada definição. Isso tudo é de suma importância. Aqui nós temos os vários tipos de climas, tá? Como estamos no Brasil, nós temos esse clima aqui rosa, né? Temos esse rosa escuro, que vai ser o equatorial semiúmido. Aqui o equatorial úmido, tá? Aqui, neste amarelo, nós vamos ter o clima tropical. Esse amarelo aqui escuro é o semiárido. Esse verde aqui, esse verde claro, né, verde limão, vai ser o tropical de altitude e aqui o subtropical. Então temos essa variação dos tipos de clima no Brasil. E isso foi determinado, né, há mais de 30 anos atrás, mediante aqueles estudos com aqueles aparelhos que eu mostrei para vocês. Isso aqui são climogramas. O que são climogramas? São gráficos onde vamos ter barras
né, determinando a quantidade de chuva, de precipitação, e vamos ter barras, né, laterais com a determinação de temperaturas. Então, isso aqui, ele é a indicação da temperatura, e essas barras, a questão de chuva, o quanto chove, né? Um exemplo aqui, né, a cidade de São Gabriel de Cachoeiras, no Amazonas, é uma cidade completamente chuvosa, que choveu todos os meses do ano, certo? Com temperaturas acima de 20 graus. Aqui já em Cuiabá a gente vê que tem um período que não chove, de junho a agosto, né? Agosto é o mês que menos tem chuva, mas também temperaturas elevadas, acima de 20 graus. E assim vai, ó, aqui em Cabaceiras, na Paraíba, a gente observa que a chuva é muito pouca, é quase escassa. Em outubro, ó, nem chove, tá? E as temperaturas ultrapassam os 30 graus, né, centígrados. Então, isso aqui são climogramas, tá? Que serve para medir aí essa questão pluviométrica. Aqui nós temos os tipos climáticos, né? Equatorial semiúmido, equatorial úmido, o semiárido, o tropical, tropical de altitude e subtropical. Aqui tem todas as suas características. Todo esse material está no livro de vocês, tá? Nós sabemos, né, que o Brasil, boa parte dele vai estar num clima equatorial e tropical, porque estamos próximos à linha do Equador, só a região sul, que vai estar num clima mais ameno, né, mais temperado, que é o tropical de altitude, tá? E subtropical, que vão ter climas amenos, com as estações do ano bem definidas, tá? Com relação aos fenômenos climáticos que temos dois em particular que influenciam diretamente no nosso dia a dia, que é o El Niño e a Laninha, né? Que são fenômenos que estão relacionados aí ao aquecimento e também ao resfriamento das águas do oceano, tá? O El Niño, há um aquecimento maior das águas dos oceanos, já o Laninha é o contrário. Ele tem um resfriamento maior dessas águas do oceano. E aí vem, né, a partir das correntes frias de Humboldt, tá? Que é uma corrente marítima. Fenômeno, ele pode causar aí alterações climáticas no mundo todo. Às vezes até a gente diz, esse ano está muito quente, ou esse ano está muito frio. Isso são fenômenos do El Niño e da Laninha que ocorre. Ele tem essa relação direta, né, com o Brasil, que é a diminuição de chuvas que ocorre lá na região amazônica, e ao mesmo tempo, né, a gente vai ver que vai ter mais chuvas na região sul e sudeste. Já o Laninha, né, faz o oposto, ou seja, quando temos muitas chuvas na região amazônica e poucas chuvas na região sudeste e sul, que é o que está ocorrendo esse ano. Esse ano nós vamos passar muito pela Laninha. Aqui vocês podem observar, né, esse fenômeno chegando, tá? É marcado aqui por essa mancha alaranjada, tá? Aqui toda a sua trajetória, como ela ocorre. E temos também, né, essas interferências humanas na atmosfera. Nós sabemos que a poluição, o desmatamento, jogar lixo no chão, nos rios, né? O assoreamento dos rios. Toda a ação humana, ela vem provocando aí, ao longo do tempo, interferências no clima, interferências na atmosfera e provocando o que nós chamamos de aquecimento global, que é algo muito gritante, né? E que muita gente reclama que está quente demais, que está às vezes frio demais, que as calotas polares estão descongelando, e vemos muito esses debates e essa questão, né, da ação humana, e que devemos mudar nossos modos de vida, como a emissão dos gases, né, na atmosfera, os clorofluorcarbonetos, que tem que ser controlado, porque todos eles podem prejudicar diretamente, né, a atmosfera. E dessas interferências humanas, a gente vem para o efeito estufa. O efeito estufa é um efeito natural, né, que ocorre quando a radiação solar invade
a atmosfera da Terra para aquecê-la. É um fenômeno natural. Só que quando isso ocorre e agrega aqui aos poluentes, né, tanto das indústrias e da emissão dos gases, que são os clorofluorcarbonetos, também chamados de CF6, e metano, o óxido nitroso. Então, tudo isso aqui, ele vai agregando aí coisas e vai fazendo o quê? Aquecendo demais a Terra. Então, esse efeito estufa, ele passa a ser um efeito estufa artificial, provocado pela ação humana e agravante para o aquecimento global, certo? Aqui a gente pode observar, né, que alguns países, eles tiveram uma conferência em Kyoto, no Japão, tá? E essa conferência, ela pedia que os países reduzissem, né, drasticamente a sua emissão de gases tóxicos, de poluentes na atmosfera para evitar o aquecimento global e, consequentemente, essas mudanças climáticas que nós vemos atualmente, certo? Com relação a esse protocolo, aqui vocês vão ter esse texto, tá tudo no livro de vocês. Mas aí, ó, com relação a isso, a gente sabe que alguns países não assinaram. Entre eles, né, os Estados Unidos não assinou o protocolo de Kyoto. Os outros dois países que não assinou esse protocolo de redução, né, de comprometimento com a redução de gases tóxicos, foi a Austrália e a Nova Zelândia. Só que duas ressalvas aí, né? A Austrália e a Nova Zelândia não precisam diminuir o que eles não provocam. Então, se eles não fazem essa poluição, por que eles vão reduzir algo que eles não provocam, né? Então, só realmente os Estados Unidos precisaria estar assinando e não fez. E também não reduz, tá? Aqui no mapa, vocês podem observar todas essas bolinhas aqui, ó, são países, né, que tem o comprometimento que não só assinaram o protocolo de Kyoto, como também, né, eles têm a ideia de reduzir até mais ou menos 2030 em 30% a emissão de todos os gases poluentes da atmosfera. Um desses efeitos, né, que vocês podem observar, um efeito dessa poluição toda, é não só o aquecimento global, como as chuvas ácidas, né? Aqui vocês podem observar regiões temos até no Brasil, tá? Região sudeste aqui de São Paulo, aqui também entre Uruguai e Argentina, nos Estados Unidos, essa parte da Europa e aqui no Japão. Então, essas partes que estão circuladas são exatamente lugares aonde tem essa chuva ácida. Professor, e o que danado é essa chuva ácida, né? Por quê? O que é que ela faz? Bom, ela tem efeitos negativos, porque ela pode deixar o solo infértil, tá? Essa chuva ácida não é que vai cair ácido do céu e queimar todo mundo, mas é uma chuva que ela tem tanta poluição nas gotículas de água que ela pode tornar os solos inférteis, né? Pode danificar algumas estátuas de bronze, elas podem prejudicar, né, o meio ambiente como um todo. Então, são chuvas para a gente ter bastante atenção. Elas são provocadas pela queima, né, de combustíveis fósseis, como gasolina, combustíveis, né? E ela provoca, né, dióxido de enxofre e nitrogênio na atmosfera. Então, esses dois gases juntos, né, quando chove, eles agrega-se água e provoca essa chuva, que vai tornar, né, os solos dessa forma, inférteis, tá? Essa poluição, ela é bem prejudicial, né, porque ela pode, de repente, prejudicar não só uma lavoura inteira, como também prejudicar a agricultura e a pecuária, né? E aí vamos ter problemas alimentares no mundo. Uma ideia seria, para reduzir, né, esse efeito estufa, seria a questão das energias limpas, né, que são energias que não vão, né, ter maiores níveis de CO2, vai reduzir esse CO2. E aí nós já conhecemos alguns, tá? Que é esses aqui, ó.
A gente tem as usinas hidrelétricas, né? Essa aqui é a de Itaipu, no Paraná. Nós temos a energia solar, que são por essas placas fotovoltaicas, né? Nós temos aqui as usinas nucleares, que são para a produção de energia nuclear. Nós temos aqui as torres de energia eólica, que mais parecem ventiladores, mas estão aqui, elas funcionam a partir, né, do vento. E aqui nós temos as usinas termoelétricas, né, que vão estar produzindo calor a partir da queima de combustíveis vegetais. Então, são energias limpas que podem estar aí ajudando a humanidade a diminuir o aquecimento global, tá? Outro efeito desse aquecimento todo são as ilhas de calor. Professor, o que são essas ilhas de calor? Bom, essas ilhas de calor é quando ocorre uma urbanização muito intensa, por isso que vocês veem aqui nessa mancha urbana toda, e aqui a gente vê que é uma ilha de calor, né? Você não vê árvores nessa região, você só vê prédios, casas, né? Construções, concreto, então tudo isso acaba provocando as ilhas de calor, que são, né, irreversíveis, né? Esses danos, porque daqui que a gente tira esse cimento todo, plante árvores, o negócio já vai estar bem danificado. Então são coisas bem difíceis de voltar atrás rapidamente, é algo muito lento. Mas existem as ilhas de calor, certo? Aí também temos a questão, né, da poluição atmosférica com a inversão térmica, né? Essa poluição atmosférica, né, todos esses gases, esses poluentes que se encontram no ar, e aí eles vão estar provocando essa questão da inversão térmica, né? Essa inversão térmica, né? Que é a quantidade de poluentes lançados na atmosfera, né? Com fatores de poluição. Eles invertem aí a temperatura, né? E cria condições desfavoráveis aí, né? A dispersão dos poluentes, ou seja, os poluentes, em vez de ficar espalhados na atmosfera, eles se acumulam em um único canto. E essa poluição acumulada, ela começa a provocar as ilhas de calor, a inversão térmica, né? E aí elas vão provocando, né, o que a gente pode dizer que o tempo inteiro vamos ter aí condições bastante desfavoráveis para essa atmosfera. Aqui a gente pode observar, né, essa ilha de calor aqui, tá? Com níveis de poluição bastante grande. E aí esses centros urbanos, ó, fica bem assim, né, escuro, como se fosse nublado. Mas na verdade tudo isso aqui é poluição. Tudo esse escuro aqui é poluição, tá? E por fim, né, nós vamos ter a degradação aqui da camada de ozônio, que a gente já viu que o ozônio, né, é um gás que está presente na nossa atmosfera e que serve para filtrar os raios ultravioletas do sol, que impede, né, a gente de ter alguns problemas de saúde, entre eles o câncer de pele. Bom, esse gás ele tem sofrido demais, né, com os efeitos do CF6, que são os clorofluorocarbonetos, que estão presentes aí, né, há mais de 100 anos na atmosfera. E aí, combinados junto com essa radiação ultravioleta, eles vêm danificando, tá? Aqui vocês podem observar essa mancha roxa aí, indica, né, uma quantidade muito baixa do gás ozônio, ou seja, isso aqui seria uma parte que não está protegido da radiação solar, que a radiação solar entra com bastante intensidade, certo, gente? Bom, a atividade de geografia, tá, vai ser para vocês copiarem e responder no caderno as atividades que tem na página 152, 156, 161 e 162. Turminha, quero lembrar a vocês que ainda estou esperando algumas fotos da aula passada, tá? Vocês têm que ter esse comprometimento. Terminou de assistir a aula, fez a atividade, tira a foto e manda para mim, certo? Preciso desse feedback de vocês, ok?
Desejo a todos uma ótima semana, bons estudos. Qualquer dúvida, vocês me procuram, tá? Para que a gente possa esclarecer toda e qualquer dúvida, tá, gente? Não deixa de fazer atividade e enviar, não. Manda para mim. Até a próxima. Tchau, tchau.